turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. O Vasco venceu, obrigado Vasco. O sábado vai ser melhor e o domingo melhor ainda. Mas olha, tenho que abrir um parênteses. O Vasco pegou a pior Chapecoense de todos os tempos. Mas olha que foi duro, hein? O Vasco fez força para não vencer esse time tão ruim que eu diria que só um milagre salva os catarinenses, Avaí e Chapecoense da segunda divisão. A Chapecoense é um time muito ruim, muito fraco, que até fez, em alguns momentos, pressão, muito pela incompetência do time do Vasco. Mas não vamos entrar muito em detalhe aqui não, eu vou ouvir os companheiros, depois eu vou voltar com a minha análise. O Vasco venceu por 2-1, gols do Ribamar, ele mesmo fez o gol que deu o desafogo ao time, um gol demorado, demorou com o tal do VAR, mas é justo, na minha opinião, tinha que parar para ver porque foi um lance de milímetros. Na mesma linha estava o Ribamar, o Raul demorou um pouquinho para meter a bola e o Ribamar fez um gol de muita classe, muita categoria, acabou saindo. E depois o moleque Thales Magno fez um gol espetacular. Amigos vascaínos, temos um jogador, hein? Temos um craque, temos uma joia em nossas mãos. Alô, direção do Vasco, renova com esse guri, bota a multa lá em cima, a gente não pode perder esse garoto por muito tempo. Como joga a bola o jovem Thales Magno. É isso aí, 23 pontos, o Vasco terminando o primeiro turno numa colocação razoável, agora em 12º lugar, é claro, dependendo dos resultados do domingo, mas conseguiu aquilo que pelo menos seria o mínimo, não perder para um time que está lá embaixo na tabela e volto a dizer, é muito fraco. Quero ouvir os companheiros. Já já eu vou voltar com a minha opinião, um raio-x do time, um raio-x do jogo. Quero ouvir a rapaziada depois desse jogo. Tem gente infartando por aí ou não? Ô Vasco, para deixar a gente com o coração apertado. Fala daí, galera! E aí, galera do Vascão, eu disse, 2 gols dos moleques que iam entrar na frente, Ribamar e Thales Magno. Eu disse no pré-jogo, Vasco 2-0. Tudo bem que a Chapecoense foi lá e fez um gol para tentar tirar um pouquinho do meu placar, mas eu disse que os gols seriam deles, Thales Magno e Ribamar. O pessoal vai dizer aí no vídeo que foi meio sufoco nada, tranquilo, 2-1 Vasco, com tranquilidade, podia ter sido mais, se atacasse um pouco mais o Vasco conseguiria um placar mais elástico, mas tudo bem, o importante mesmo foram os 3 pontos, vitória mais que merecida, Thales Magno e Ribamar numa noite muito bacana lá em Chapecó, resgatando o Ribamar, trabalho do Ramon Menezes, que esteve com a gente na live segunda-feira e falou, Ribamar está treinando bem e com certeza teria que ter mais oportunidades no Vasco da Gama e o Vanderlei Luxemburgo assumiu a responsabilidade e colocou ele hoje como titular e ele fez um gol à la Romário, por cobertura, por cima do goleiro, um belo gol. Até tentaram dizer ali que foi impedimento, mas não foi. Gol legítimo e o Vasco depois com Thales Magno calando o Chapecó, Vasco 2-1. Bela partida do Vasco, vitória importante, vitória tranquila. O placar não reflete muito a realidade. Vamos para cima no segundo turno e com certeza chegar mais lá na frente, saindo dessa zona da confusão. Para mim, o melhor em campo, eu vou dar um crédito para Ribamar. Além do gol, um jogador que ajudou muito ali quando esteve em campo. Saiu para a entrada do Marrone, que entrou razoavelmente bem. Mas quem foi muito mal na partida foi o atacante Rossi. Pelo amor de Deus, o Cáceres também foi mal, o Castan também não estava bem, mas o Rossi deixou muito a desejar e para mim o pior jogador em campo. E olha que o Cleiton entrou também muito mal no lugar dele, mas o Rossi leva esse carimbo. Melhor em campo para mim, Ribamar, e depois, muito ruim, o Rossi. Vasco 2-1, vamos para o segundo turno com mais motivação para buscar alcances maiores nesse Campeonato Brasileiro. Eu acredito, e agora eu vou sair até de verde, ó. O Vasco contra times de verde nesse campeonato. Venceu o Goiás, venceu o Chapecoense, venceu o Fluminense e empatou com o Palmeiras fora de casa. O verde está dando sorte pro Vascão. Valeu, galera! Hoje eu vou curtir o sábado com tranquilidade e com muito mais alegria. Valeu! Fala Flávio, fala galera do canal, boa noite aos demais companheiros. Ufa, enfim acabou o tabu e o Vasco venceu a Chapecoense lá na Arena Condá por campeonatos brasileiros. Agora vamos pro que eu achei do jogo. Uma partida difícil, mas quando eu falei que ia ser difícil no pré-jogo, eu imaginava um jogo mais difícil. Achei que o Vasco dificultou a partida e não a Chapecoense. O time da Chapecoense é muito fraco tecnicamente e o Vasco acabou complicando a partida, porque teve condições de ganhar até de mais de 2-1. Levou um gol numa falha ali da galera, da zaga, não achei muito bom.
mas gostei muito da atuação do time, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo o Vasco achou um gol com o Ribamar, num lançamento, num contra-ataque, que assim como eu falei no pré-jogo, o Vasco ia ter de explorar muito bem, explorou. Inclusive teve chance de fazer mais gols no contra-ataque. E é um jogo para dar moral, é um jogo para fazer o time respirar e para trazer a torcida de volta para o jogo contra o Atlético Paranaense, dia 22, lá em São Januário. O Vasco agora se afastou um pouco mais da zona da confusão. Se tudo der certo até o final da rodada, o time saiu de vez dessa briga, já abriu 9 para o Z4. E acho que agora a gente consegue respirar e pensar na parte de cima da tabela e não mais só olhar para baixo. O craque da partida para mim foi o Thales Magno, inclusive acho que ele não é o craque da partida, acho que ele é o craque do Vasco. Inclusive acho que o Vasco tá vendo uma estrela nascer. Um craque de bola, o Thales Magno. Se tudo der certo na carreira dele, a gente tá vendo um jogadoraço, se pode render muitos frutos, não só pro Vasco, mas pra seleção brasileira. Gostei muito do Ribamar também e gostei do Marcos Júnior, mas pra mim o craque mesmo foi o Thales. Quem eu não gostei? Eu não gostei muito do Cáceres e principalmente do Rossi. Achei o Rossi muito mal na partida, ainda sem força, matando uns contra-ataques, matando umas bolas na velocidade, se ele poderia ir mais, que o Rossi antes da lesão chegaria mais fácil. Achei o Rossi hoje muito fraco, assim como no jogo contra o Bahia. É isso aí, galera. Um abraço gigante pra vocês e um excelente final de noite. Tchau, tchau. Alô, amigos. Passamos pela Chape. Quem disse que o Vasco não vencia na Arena Condá? Vencemos e vencemos com autoridade. Vascão 2, Chape 1. Chegamos à 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. Saímos da zona da confusão. Um jogo onde o Vasco não foi um jogo exuberante, mas chegamos à vitória. O Vasco conseguiu hoje se organizar mais taticamente. Fizemos um primeiro tempo bom. O segundo tempo não foi tão bom, mas contamos com a joia Thales Magno, melhor jogador da partida. Já me antecipando aqui, é o melhor. O menino joga do lado esquerdo, o menino joga do lado direito. O menino marca, o menino defende, o menino faz gol. Esse é um menino que é uma joia do Vasco da Gama. Chegamos aí então à nossa classificação na 12ª posição. Vasco subindo na tabela. Ainda bem que o Thales Magno voltou. Agora, o pior da partida, Flávio, Bismarck, amigos aqui do canal, João e Emerson. Para mim o pior, sem a menor sombra de dúvidas, Rossi. Rossi, hoje você foi mal, hein, cara? Hoje e semana passada contra o Bahia. Então, bichão, vamos treinar mais, hein? Vasco, vamos subir, galera. Um abraço. Atenção, vascaínos. Como era de se esperar, o Vasco teve um jogo muito difícil em Chapecó hoje. Um jogo que tínhamos o jogo ganhando de 1-0, praticamente o jogo na mão. Tivemos uma oportunidade com o Marrone, perdemos essa oportunidade de fazer o 2-0. Acabou que logo em seguida tomamos um gol e foi aquela preocupação de novo de que o Vasco poderia acabar empatando ou até mesmo perdendo, mas logo em seguida fizemos o gol de desempate com o Thales Magno, que para mim de novo foi o melhor jogador em campo, um jogador de 17 anos, com a personalidade que ele tem, com a determinação que ele tem, com a coragem que ele tem. É difícil de enxergar nos dias de hoje, e tanto o Cleiton como o Marrone não entraram bem no segundo tempo. Um jogo extremamente difícil. No primeiro tempo bem equilibrado, o Vasco saiu na frente, e o que nos deixa um pouco mais felizes é a soma dos 3 pontos. Subimos, fomos para cima, saímos um pouco da zona da confusão ali. Atenção, vascaínos. Aquele abraço. Bom, gente, sentei até na minha cama aqui para poder comentar com calma. Obrigado a todos os companheiros pela opinião. Acho que o Vasco mostrou algumas coisas que são bastante claras. Na minha opinião, é um time pouco intenso, um time que tem pouca intensidade de jogo. Lento, principalmente na transição, muito lento. Tem alguns jogadores que caíram muito de produção assustadoramente. O Rossi fez mais um jogo muito ruim. O Leandro Castan fez um jogo muito inseguro, errando o tempo de bola, perdendo no corpo para o Everaldo. Enfim, não gostei. E também provou que Raul Cáceres, pelo menos é a minha opinião,
não pode ser jogador do Vasco. É um jogador muito limitado, gente, muito limitado. Jogador de muita limitação, pouco passa do meio de campo, quando passa erra demais. É um jogador que tem uma limitação absurda. Então eu realmente acho que o Cáceres é um jogador que vai até que ficar no final do ano, porque não tem outro, apesar de que eu acho que o Natan e o Caio Tenório são melhores, só pela experiência mesmo. Mas é um jogador inseguro, um jogador que erra as bolas, não faz uma ultrapassagem direito, marca mal na defesa, a gente já teve provas disso, enfim. Então eu acho que esses são alguns detalhes importantes. Outros detalhes positivos. Richa é um jogador hoje muito importante para o Vasco. Um jogador de muita qualidade no passe, que tem boa postura tática. Em alguns jogos ele não foi bem, mas hoje mostrou mais uma vez a sua importância. O que prova que quando ele não estiver fora, o Felipe Bastos não pode entrar na posição dele. Tem que ser um volante que tenha categoria, mas que tenha intensidade de jogo. O Richa chega na área, o Richa puxa contra-ataque, o Richa dá um passe vertical, não fica tocando para trás o tempo todo. Então o Richa é um jogador muito importante. 9. Precisa de um 9. Hoje foi provado. Tem que ter um camisa 9, um jogador centralizado. Essa história é muito bonita. Ah, vamos jogar com um 9 ali improvisado, um jogador ali que vai fazer a função. Não dá, galera. Não dá. 9 é 9. Tá lá o Ribamar, sobrou a bola, ele não é nenhum craque, mas se não tivesse um 9, como é que faria? Ele fez o gol e teve outras oportunidades na posição de camisa 9. Outra situação também que me passa uma boa impressão, como o Marcos Júnior melhorou o seu futebol, ainda lento um pouco, mas é um jogador que vem dominando o meio de campo, não é ainda aquele meia que entrou na área, entrou até um pouquinho mais hoje, assim como o Raul, mas é um jogador que vem subindo muito de produção. E amigos, eu vou até olhar aqui porque temos um jogador, né? O que joga o Thales Magno é um negócio impressionante. O menino tem uma personalidade, uma qualidade, a gente tem que ter paciência, porque o menino pode oscilar, pode não jogar bem, mas é um jogador muito, mas muito interessante. O técnico Vanderlei Luxemburgo fez algumas modificações no time e hoje, mais uma vez, eu quero ver aqueles que, não, o Henrique é horroroso, o Danilo Barcelos é muito bom. Os dois, gente, os dois não são jogadores de nível de Vasco. O Danilo Barcelos hoje, mais uma vez, o gol foi nas costas dele. Tanto é que o Vanderlei sentiu e tirou o Danilo e botou o Henrique, que também no final acabou fazendo uma falta sem nenhuma necessidade, quase um pênalti, uma falta que, seja qual for o momento seu, eu praticamente infartei aqui, mas não dá para ter tranquilidade, um jogador que já tem uma rodagenzinha não pode fazer uma falta daquela. Então o problema é qualidade, absolutamente qualidade. Boca Negra fez um jogo razoável, o Fernando Miguel não teve culpa no gol, foi uma cabeçada muito forte, enfim, acho que essa é a análise do Vasco. O Marrone entrou, brigou, mas precisa ser um pouco mais inteligente para jogar futebol, levantar a cabeça, usar menos de força, teve uma chance para fazer um gol, que era só bater logo, ele quis driblar, se enrolou com a bola, enfim. Acho que o Vasco mostrou que pode brigar por uma situação de não cair. Essa é a realidade. A gente não está aqui para enganar o torcedor, tá? A situação para cair, acho muito difícil. Existem times muito piores que o Vasco. No embate com um time grande, galera, a gente tem que acreditar que o Vasco vai jogar melhor em casa. Mas, a vencer, muito difícil. O time do Vasco tem deficiências muito sérias. Tudo bem que você pode dizer, pô, mas ganhamos hoje, vencemos, não vamos falar em besteira. Não, a gente tem que falar a realidade, tem que ser crítico nesses momentos. Nada de empolgação. Ganhamos de um time horroroso. A Chapecoense é muito ruim. E volto a dizer, olha que o Vasco fez uma força enorme para não vencer esse jogo. Mas vencemos. 2-1, conseguimos chegar lá, vencemos, chegamos bem e agora estamos com 23 pontos. É isso aí. Amanhã eu vou fazer aquela live pra gente bater um papo, analisar o jogo, pensar no restante da semana e falar principalmente do Thales Magno. Quero falar desse guri. Tem tanto time aí que enaltece seus jogadores jovens quando aparece. O Vasco tem um grande jogador, tem que respeitar. A base do Vasco é muito forte. Tô falando perto pra todo mundo ouvir. Ok, turma? Um grande abraço, um ótimo sábado para vocês e um bom domingo. Amanhã a gente se fala. Tchau!